Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje para a gente falar sobre a ação de improbidade administrativa. Pessoal, primeira observação que eu faço para vocês aqui é que estou com o roteiro em mãos, tá certo? E vou acompanhar ele com vocês, espero que vocês também estejam com ele em mãos aí para poder facilitar o acompanhamento da nossa aula, beleza? Pessoal, é o seguinte, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Essa ação de improbidade administrativa, ela é uma ação, uma espécie de ação civil pública. Lembra que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a ação civil pública. Então a ação de improbidade ela é uma espécie de ação civil pública. Então seria tecnicamente uma ação civil pública de improbidade. Mas aqui nós vamos chamar ela genericamente apenas de ação de improbidade. A lei que regula essa ação de improbidade, também todas as nuances da improbidade administrativa, é a Lei 8429 de 92, que é justamente a lei que regula essa situação da improbidade, certo? Pessoal, a primeira coisa que nós devemos pensar na ação de improbidade, antes da gente falar dos nuances aqui do procedimento da ação de improbidade, vamos entender um pouquinho o que é improbidade e quais são os tipos de improbidade que estão colocados ali na Lei 8429, tá certo? Primeiro é o seguinte, pessoal, a gente tem que entender que a coisa pública, o bem público, ele é de todos nós, tá certo? E como o bem público é de todos nós, o dever de zelar por esse bem público é de todos nós, inclusive daqueles agentes públicos que detêm a administração desses bens, como os prefeitos, governadores, o presidente, tá certo? E a ação de improbidade administrativa, ela vem justamente para poder punir algum agente público, a gente já vai ver quem são esses agentes públicos, para punir o agente público que não se comportar conforme os princípios lá do artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? Ou seja, um ato de improbidade, ele é um ato que fere algum daqueles princípios lá do artigo 37 da Constituição Federal, que é os famosos princípios administrativos, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Então, a improbidade administrativa, um ato improbo, ele está ligado, vinculado à falta, a um vício nesses princípios ali do artigo 37. E aí a gente vai ver com mais clareza na Lei 8429 quais são esses atos improbos aí, tá certo? Lá no artigo 37, no parágrafo 4º da Constituição Federal, existe lá o elenco de penas civis da improbidade, tá certo? E essas penas, pessoal, de improbidade, elas serão de acordo com a gradação do ato improbo praticado, mas essas penas elas podem ser suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário. Então, esses são os 4 tipos aí de sanções civis e administrativas que existem na ação de improbidade, tá certo? E elas estão lá no artigo 37. O artigo 37 só vai dizer pra gente o seguinte, que os atos de improbidade administrativo, eles importarão em uma dessas 4 ou nessas 4 sanções, na forma e na gradação prevista em lei. E o que isso significa, pessoal? Significa que a Constituição Federal, quando ela foi editada, ela previu essas formas de sanção para atos improbos, mas relegou ali a legislação específica, a legislação especial, qual seria a forma e a gradação de cada um desses atos improbos, e é isso que fez a Lei 8429, que já a gente vai ver. E antes da gente falar da tipificação de cada ato desse, pessoal, é importante que a gente saiba o seguinte, a ação de improbidade ela é uma ação que ela tem um caráter repressivo, ou seja, ela não é como as demais ações civis públicas que podem ter a função de inibir um ilícito, tá certo? Na verdade, a ação de improbidade ela é repressiva, então ela só é ajuizada após o cometimento do ilícito, tá bom? E elas têm uma função, ela tem uma dupla função. Ela tem uma função punitiva, de punir aquele agente que praticou o ato improbo e também de reparar o dano, tá certo? E essas sanções civis e administrativas, elas estão lá no artigo 12 da nossa
Lei 8429, tá certo? E aí eu vou, aqui no item 3 do nosso roteiro, fazer essa divisão para vocês, tá certo? Lembrando que a tipificação desses atos improbos está lá no artigo 9, 10, 10A e artigo 11 da Lei 8429, tá certo? A primeira categoria de atos improbos está lá no artigo 9º, tá? Que são os atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Eu não vou ler aqui o artigo 9º da Lei 8429, porque senão fica muito amplo, tá certo? Mas, basicamente, as condutas que estão descritas lá no artigo 9º da Lei 8429, elas são condutas, são atos de improbidade que importem em enriquecimento ilícito da parte, do agente ou de particulares em concurso com esse agente, tá certo? Esse tipo de ato de improbidade exige dolo, então ele não admite ali a forma culposa. E as penas, né, relativas a este ato de improbidade tá lá no artigo 12, tá certo? Daqui a pouco, quando eu terminar de tipificar eles aqui, eu leio um pouquinho ali para vocês. Aliás, deixa eu até pegar aqui para vocês, ó, só para vocês terem ideia. Então, esses atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito, que diz o artigo 9º e que exige dolo, como eu acabei de falar para vocês, ele tem as penas fixadas no artigo 12, inciso 1º da Lei 8429. E aí só para, não vou ler todo também, mas só para que vocês vejam aqui mais ou menos como funciona. O artigo 12 vai dizer o seguinte, ó, que independente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então isso aqui é importante, pessoal. A pena que vai ser aplicada para o ato de improbidade, ela sempre vai ser uma pena, ela pode ser isolada ou pode ser cumulada, ou seja, podem ser várias daquelas, né? Perda da função pública, ressarcimento ao erário, enfim, tá? Podem ser então isoladas ou cumulativas. E o artigo 1º, que fala das sanções em relação aos atos praticados lá no artigo 9º, que é os atos que importam enriquecimento ilícito, diz o seguinte: na hipótese do artigo 9º, enriquecimento ilícito, poderá então o agente perder bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais. Pessoal, veja só como são vários as penas para um ato de improbidade administrativa que importe em enriquecimento ilícito, tá certo? Isso, pessoal, logicamente que a gente está falando aqui de uma situação em que pode se aplicar uma ou mais dessas sanções, tá certo? Vamos lá, continuando aqui, tipificar os nossos atos de improbidade. No artigo 10 da Lei 8429, estão descritos ali os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Pessoal, esses atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, desses atos não exige dolo, tá? Ou seja, admite-se ali a forma culposa. O que isso quer dizer, pessoal? Que qualquer agente público ou particular em concurso com agente público que pratique um ato que cause algum tipo de prejuízo ao erário, algum tipo de prejuízo aos cofres públicos, à coisa pública, eles, mesmo que não tenham tido dolo, podem ser colocados, podem ser imputados a eles os atos ali de improbidade administrativa e podem ter que pagar por aquele prejuízo causado, tá certo? Então, nesse ato de improbidade de prejuízo aos cofres públicos, de prejuízo ao erário, também admite-se a forma culposa, não exige-se aí o dolo, tá certo? Ou seja, qualquer prejuízo que for causado, mesmo que sem o dolo, deverá ser reparado. E aí, as penas para esse tipo de ato de improbidade está lá no inciso 2º também do artigo 12. E o inciso 2º diz, ó, na hipótese do artigo 10, né, que seria o caso de prejuízo ao erário, poderá então haver ressarcimento integral do dano,
perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essas circunstâncias, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Veja que a perda do direito político ela já é menor, porque vamos dizer assim, é um ato de menor gravidade do que o ato que importe enriquecimento ilícito, tá certo? Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do benefício, enfim, várias sanções para esse ato de prejuízo ao erário, esse ato de improbidade que cause prejuízo ao erário, tá? O artigo 10A, que foi acrescentado também posteriormente à edição da lei, fala de atos de improbidade administrativa que decorrem da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, pessoal. Nessa forma também só se admite a forma dolosa. Nesses atos também só se admite a forma dolosa, tá certo? Não admite a forma culposa. E as penas para esse tipo de ato administrativo de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário está lá no inciso 3º do artigo 12, que diz, na hipótese do artigo 11, poderá haver o ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público. E por aí vai, tá certo? Então, vejam que vamos dizer assim, a legislação tratou o ato de improbidade de conceder ou aplicar indevidamente benefício financeiro ou tributário como algo uma gradação um pouco abaixo daquela do ato que cause prejuízo ao erário ou que eventualmente cause um enriquecimento ilícito do agente, tá bom? Por fim, lá no artigo 11, pessoal, da Lei 8429, nós temos os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. E aqui de uma forma mais ampla, né? E os princípios da administração pública, aqueles que eu falei para vocês aqui no começo da aula. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São aqueles do caput do artigo 37 da Constituição Federal, tá certo? E nesse tipo de ato administrativo exige-se também o dolo, tá? E aí essa é uma forma um pouco mais genérica de ato de improbidade, tá certo? Ou seja, qualquer ato que importe, né, no malferimento de um desses princípios do artigo 37 pode se enquadrar como ato de improbidade administrativa e ter uma dessas penas aqui do artigo 12, inciso 3º, tá bom? Que diz lá, na hipótese do artigo 11, poderá haver ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, proibição de contratar com o poder público e por aí vai, tá certo? Então, pessoal, vejam bem, aqui estão os quatro tipos, né, de atos de improbidade. Lá no artigo 9º, os atos de improbidade que impliquem enriquecimento ilícito. No artigo 10º, os atos de improbidade que causem prejuízo ao erário. No artigo 10A, os atos de improbidade decorrente de concessão ou aplicação de benefício financeiro ou tributário indevidamente. E lá no artigo 11, os atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública, tá? Depois, pessoal, dá uma lidinha aí no artigo 9, 10, 10A, 11 e 12, tá? O 9, 10, 10A e 11 fala aí da tipificação dos atos e o artigo 12 fala aí das penas, tá certo? Então dá uma lidinha para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Isso não é o objeto aqui da nossa aula, por isso eu estou passando assim um pouco mais rapidamente, né? O objeto da nossa aula, o que nos interessa aqui é a parte processual que a gente vai entrar agora, beleza? Pessoal, vamos lá. Como é que acontece então aqui o procedimento da ação civil pública de improbidade? Primeiro, pessoal, quando há a ação de improbidade, né, vamos voltar um passo atrás aqui, antes de haver a ação de improbidade, há logicamente um procedimento administrativo para verificar esses atos de improbidade. E esse processo de investigação administrativa, por meio de um processo administrativo, ele pode ser levado a efeito pelo Ministério Público, pelo ente da administração pública da qual o agente esteja vinculado, ou pode até por um dos dois, e isso pode ocorrer por iniciativa própria do Ministério Público ou do ente público, mas também pode acontecer por uma representação. Então, por exemplo, qualquer cidadão que se depare com um ato
que entenda ser um ato de improbidade administrativa, poderá exercer o seu direito de petição, seja junto ao Ministério Público, seja junto àquele órgão, aquele ente onde esteja acontecendo ali o ato de improbidade, que você entende como ato de improbidade, você pode peticionar para que aquele ato de improbidade seja investigado, tá certo? E aí exercer o seu direito constitucional de petição. E como é que acontece? Depois que acontece esse procedimento investigatório, se o ente ou o Ministério Público, que são os legitimados ativos para essa ação, tá certo? Então já até adiantando aqui, legitimado ativo para ação de improbidade administrativa é o Ministério Público ou o ente que está sofrendo o suposto ato de improbidade administrativa. Depois que eles recolhem essas provas, esses indícios de que houve um ato de improbidade, eles vão propor a sua petição inicial, o Ministério Público ou a entidade, o ente público, tá? Ou pode ser os dois, inclusive, em litisconsórcio, se for o caso. Eles propõem essa petição inicial, o juiz recebe a petição inicial, confere se a petição inicial está em termos e manda notificar o requerido. Pessoal, vejam bem, ele não manda citar, ele manda notificar o requerido. Por quê? Esse procedimento, ele parece um pouco com o procedimento lá do processo penal, tá? Então eu sei que a gente está falando aqui de processo civil, mas esse procedimento aqui parece um pouquinho com o processo penal. Então o juiz recebe a petição inicial, estando em termos, ele manda notificar o requerido, que ainda não é réu, então ele é requerido, tá? Para que ele possa juntar a sua manifestação em 15 dias. Essa manifestação é uma contestação, professor? Não, não é contestação, é uma manifestação. E essa manifestação, pessoal, é o que a gente chamaria ali no processo penal de defesa prévia, tá certo? Então, esse requerido vai defender previamente, vai juntar essa manifestação, inclusive com juntada de documentos, se quiser, para quê? Para que ele possa explicar para o juiz por que essa ação de improbidade não deve ser admitida, tá? Então a defesa prévia serve para que o requerido possa juntar suas razões e seus documentos para que essa ação de improbidade não vá para frente. Se o juiz receber a manifestação, recebeu a petição inicial, a manifestação dentro de 15 dias, e ele terá então 30 dias para decidir o que fazer. Dentro desses 30 dias, lembrando aí que é prazo impróprio, prazo para o juiz, prazo impróprio, dentro desses 30 dias, o juiz deverá então, se entender que não há indícios, ele extingue o processo de improbidade. Se ele entender que há indícios de que ocorreu um ato de improbidade, ele dá seguimento ao procedimento. E ele vai dar seguimento ao procedimento como? Ele vai dar seguimento ao procedimento intimando o réu, o requerido que agora virou réu, para poder o quê? Contestar. Então vejam bem, pessoal, primeiro houve uma manifestação prévia, uma defesa prévia em 15 dias. Depois que o juiz recebe aí essa inicial propriamente, manda dar prosseguimento à ação de improbidade, o requerido que agora virou réu vai ter a oportunidade de também em 15 dias contestar. Pessoal, a partir desse momento da contestação, o procedimento ele se ordinariza, vai virar aquele procedimento comum do processo civil que a gente está acostumado, com possibilidade de réplica, se for o caso, com saneamento do processo, produção de provas, audiência de instrução, tá certo? Sentença, do mesmo jeitinho que vocês já aprenderam. Então, a peculiaridade procedimental, processual da ação de improbidade é só esse iniciozinho, tá? O recebimento, a notificação para a defesa prévia em 15 dias, o recebimento da petição, o prosseguimento da ação e, de novo, a intimação, né, uma nova intimação para o réu para poder contestar. A partir daí, o procedimento ele se ordinariza. Só lembrando, pessoal, aqui que, acho que, salvo engano, aqui o artigo 17 da Lei 8429 diz que o fato do juiz receber a ação e mandar prosseguir a ação depois recebida a defesa prévia, se o juiz entender que há indícios e continuar na persecução da ação de improbidade, de improbidade administrativa, dessa decisão que mandou continuar o procedimento da ação civil pública de improbidade, caberá agravo do instrumento. Então é mais uma hipótese de agravo do instrumento, fora daquelas lá do rol do 1015 do Código de Processo Civil, tá certo? Pessoal, o importante é o seguinte,
Lembra que eu falei para vocês que a legitimidade ativa aqui é do Ministério Público ou do ente da administração pública que esteja sofrendo o suposto ato de improbidade. Se o autor da ação for o ente da administração que estiver sofrendo o ato, o Ministério Público necessariamente deverá participar da ação como custos legis, tá? Como fiscal da lei. Por quê, pessoal? Ato de improbidade visa verificar se houve algum prejuízo, algum problema aí na coisa pública. E isso é de interesse público e, portanto, deverá ter a participação necessária do Ministério Público, tá certo? Pessoal, só lembrando aqui para vocês, só fazendo aqui uma diferenciação. Então, legitimado ativo é o Ministério Público ou o ente que está sofrendo o suposto ato de improbidade, e legitimado passivo, ou seja, quem pode ser réu dessa ação de improbidade. O legitimado passivo dessa ação poderá ser qualquer agente público que tenha praticado um dos atos descritos lá no artigo 9º, 10º, 10A e 11 da Lei 8429. E, além dos agentes públicos, os particulares em concurso com o agente público. Isso é importante, viu, pessoal? Um particular sozinho, ele não pode praticar ato de improbidade, tá? Eventualmente, um particular que entra num órgão público e rouba e furta, melhor dizendo, algum objeto, ele não pratica ato de improbidade. Agora, se ele entrou no órgão público com a permissão, com a facilitação de um vigia que estava vigiando, que é agente público, aí sim há ato de improbidade, tá certo? Porque aí houve um particular em concurso, ou seja, junto com um agente público, e praticaram um ato de improbidade administrativa. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Tá? Só há ato de improbidade se houver pelo menos um agente público. Tem que ter um agente público envolvido, senão não é ato de improbidade, tá bom? E agente público, pessoal, aqui pode ser qualquer tipo de agente público, pode ser servidor público, estrito sensu, pode ser empregado público, né, de empresa pública, pode ser qualquer pessoa numa função pública, inclusive em funções eleitas, tá? Por exemplo, um mesário de eleições, que é um agente público somente naquele dia, pode praticar ato de improbidade? Pode, não tem o menor problema. Inclusive, o ato de improbidade praticado pelo agente público pode ser por um agente, inclusive, que não tenha vínculo permanente, que seja um vínculo temporário e não remunerado, como é o caso, por exemplo, do mesário, né? O mesário, ele não é remunerado para estar ali e ele tampouco tem um vínculo efetivo com a administração pública, é um vínculo apenas temporário, tá certo? Pessoal, aqui a gente tem também algumas peculiaridades em relação à tutela cautelar. Nessas ações de improbidade, é muito comum que haja o deferimento de tutelas cautelares para poder preservar o direito do ente público, né, a coisa pública que está se perseguindo ali, tá? E esses atos, essas possibilidades de cautelares que existem no processo da improbidade administrativa, elas estão lá no artigo 7º, no artigo 16 e no artigo 20 da Lei 8429. O artigo 7º fala em indisponibilidade dos bens do indiciado, ou seja, pessoal, aquela pessoa que está sofrendo um processo de improbidade administrativa pode ter indisponibilidade dos seus bens, pode ter o sequestro dos bens do agente ou de terceiros que praticaram em conjunto o ato de improbidade e que tenham se enriquecido ilicitamente com essa situação, e pode ainda ter uma medida cautelar para poder afastar o agente público do exercício das suas funções, tá certo? Então são 3 tipos aí de cautelares que podem ser aplicados aí na ação de improbidade. Lembrando, pessoal, que essas 3 possibilidades de cautelares, elas podem, inclusive, são exemplificativas, podem ter outras se o juiz entender e justificar que há a necessidade de outro tipo de medida cautelar, tá certo? Pessoal, só para finalizar aqui o nosso roteirinho sobre a ação de improbidade, a sentença da ação de improbidade, como do processo coletivo em geral, uma sentença que tem efeitos erga omnes, ou seja, para todos. Inclusive,
Só para dar um exemplo, se foi, por exemplo, um ente que ajuizou a ação, vamos supor aqui que o Distrito Federal ajuizou a ação de improbidade, né? O Ministério Público ali foi o fiscal da lei, mas no meio dessa investigação se descobriu que além de um prejuízo ao DF, houve um prejuízo também ao estado do Goiás, tá certo? A sentença de improbidade que registrou, que confirmou que houve um prejuízo também para o estado do Goiás, o estado do Goiás, mesmo não tendo sido parte na ação de improbidade, poderá vir e executar aqui as penas e requerer, por exemplo, a reparação do erário do estado do Goiás, tá certo? Então a sentença ela tem aí uma eficácia erga omnes, tá bom? E os recursos incidentes nessa ação são aqueles comuns aí do processo civil. Citação interlocutória, como aquela que recebe a ação de improbidade e manda seguir, ela é agravável conforme os ritos do artigo 1015 seguintes do Código de Processo Civil. E da decisão final da sentença cabe apelação, tá? Aí não tem nenhum segredo. Pessoal, então nós terminamos por aqui nossa aula de ação de improbidade administrativa. Espero que tenham gostado e fico à disposição de vocês para o que for necessário, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.